Olá, internauta, e você que nos acompanha aí na TV Votorantim e na TV Com Sorocaba. Começa agora mais um programa Visita na TV. E nós recebemos aqui hoje uma pessoa que vai falar de um assunto que a gente brinca, é o assunto da moda. Mas não é só modismo, não. É muito importante para todos nós. Então preste bastante atenção. Nosso convidado aqui é Luiz Cláudio Rosa. Muito obrigada pela sua presença, Luiz. Obrigado, Sibeli. E olha o que ele vem falar, de energia solar. O que será que essa tal energia... Já começa assim, né, Luiz? Acho que o pessoal já fala pra você, e agora com esse negócio de apagão, energia elétrica aí, tudo muito caro. Como é que eu faço pra ter na minha casa? Mas primeiro vamos saber o que é, como que funciona esse sistema, para as pessoas entenderem, porque no Brasil não tem muito essa cultura. Tá tendo, tá começando, mas não tem muito, né, essa cultura nas residências de já ter a energia que já deveria existir, né? Mas... É verdade, é verdade. É muito oportuna essa oportunidade, porque muita gente confunde energia solar com aquecimento de água. Na verdade, essencialmente, as duas são energia solar. Energia tudo solar, vem do sol. Tudo vem do sol. O sol é aquela fonte de energia inesgotável, renovável e sustentável, né? Portanto, não poluente. Mas aquecimento de água é chamado de energia solar térmica, ou seja, você usa o sol para aquecer a água. Então, as placas que você coloca em cima da sua casa, no telhado, são as placas para circular uma serpentina de água que, com o sol incidindo sobre ela, aquece aquela água ali dentro e essa água é armazenada num boiler. Tudo funciona de uma forma hidrotérmica, né? Uma hidrodinâmica térmica, né? Onde a água quente circula sem motor. Né? Quando ela aquece, ela fica mais leve, quando ela está fria, ela está mais pesada. Então, a troca da água do boiler com o aquecimento da placa, ela se dá por uma hidrodinâmica térmica, né? Então ela vai aquecendo e volta para o boiler. Que é essas placas que a gente costuma ver quando vê nas casas, para aquecimento de água em geral, da casa toda, né? Exatamente. Ou do comércio, né? Exatamente. O que tem de novidade agora para o Brasil, que é uma coisa ainda recente aqui, mas que já está bastante usada em outros países, no Japão, na Europa, largamente utilizada, é a energia solar fotovoltaica. Então você tem também placas que são colocadas no telhado, porque é a condição onde o sol incide com maior intensidade, sem obstruções. Mas essa energia solar, na verdade, a luz do sol, ela é fotovoltaica. Ela converte fótons, que é a unidade de intensidade de luz, né, em elétrons. Né? Então, a placa, a energia solar, ela é a conversão da luz do sol em elétrons. Esses elétrons, eles são levados até um equipamento eletrônico, que é um inversor, que transforma a energia em DC, né, com questão técnica, energia contínua, em energia alternada. Né? E a grande vantagem, a partir de 2012, aqui no Brasil, houve uma regulamentação da ANEEL, que permite que qualquer empresa, qualquer pessoa, qualquer telhado que tenha e seja uma unidade de consumo, né, que tenha um relógio para medição de energia, ela pode também ser uma fonte de geração de energia, com o uso dessa tecnologia. Como é que isso funciona? De novo, coloco as placas na minha residência, na minha empresa, no meu comércio. Essa energia gerada, ela é convertida em energia AC, que é a mesma que vem da rede, da rua, né? E aí você coloca um relógio bidirecional no lugar do seu relógio convencional. O que esse relógio bidirecional faz? Toda a energia que você consome no relógio que você tem hoje, ele só mede no sentido. Você consome a energia e essa energia é medida, você paga a conta no final do mês. Quando você decide migrar para o conceito de ser também um gerador de energia, agora mudar de escala, não quero mais ser consumidor. Agora eu quero começar a ser um gerador de energia também. Hoje é possível no Brasil, em função dessa regulamentação 482 de 2012 da ANEEL. E ali tem todo o regramento, no nosso site também, www.viridian.com.br, tem toda a especificação como fazer isso lá. Entrei com uma empresa, entrei com um projeto, olhei minha conta de energia e vou montar um sistema para ficar autossuficiente em energia. Eu não quero mais pagar conta de energia agora, eu quero ter a minha própria geração de energia. É uma decisão que a pessoa toma, né? Você tem a sua usina ali, a sua pequena... Sua própria usina. E esse é um conceito que é inexorável a energia migrar para esse segmento. Não interessa a tecnologia. Até porque do jeito que está, nós temos que pensar já, não ficar esperando acabar, né? E os aumentos esse ano. Quer dizer, você colocando a tua fonte de energia lá, você se protege contra os aumentos também. Porque, como eu falei, o relógio bidirecional, ele mede tudo que você gera e não consome, o excedente é colocado na rede e é medido nesse relógio bidirecional. E o que você consome à noite, por exemplo, não tem sol, você vai consumir energia da rede. Então, o que você consome à noite também é medido. E no final do mês, você vai pagar a diferença entre os dois. Então, dependendo de como você dimensiona o sistema, você pode minimizar a tua conta de energia a um valor mínimo, né?
Com isso acontecendo, não interessa o aumento. Se o aumento for 50% e estão dizendo que vai vir... já começou, já. Começou esse ano e a energia no Brasil não vai ser barata. Porque precisa da água e nós estamos com um problema de crise de água. Então, Exato. tudo, né, aqui, infelizmente, nem a eólica ainda é uma realidade no Brasil. Exato. Então, a energia solar, ela tem um outro fator, comparativamente à eólica, por exemplo. Você falou da hidráulica, né, que é a energia das usinas hidrelétricas. Elas todas são concentradas, né? Você tem as geradoras de energia que estão lá longe no Brasil, em algum lugar, né? Normalmente longe dos centros de consumo. Por questões óbvias, você não consegue fazer um alargamento no centro de consumo, como São Paulo, Rio de Janeiro, você consegue fazer com essa tecnologia. Com o solar, como ela é uma tecnologia modular, olha que interessante, você pode montar uma pequena usina de acordo com a tua necessidade. Eu vou botar uma usinazinha na minha casa, e a minha casa passa a ser uma fonte de geração de energia na intensidade ou no volume de energia exatamente do que eu consumo. Olha que legal. Então você deixa de ser um elemento que pesa na demanda de energia global e passa a ser uma ponte de geração de energia. Não é? Porque quando você não consome, como eu falei, ela é medida, ela é jogada para fora, e a concessionária pega essa energia e vende para outros que estão usando naquele horário de pico. Você está fora da sua casa, não está usando energia durante o dia, está trabalhando normalmente, então tudo que está sendo gerado está sendo disponibilizado para outros, para a indústria, por exemplo. E aí à noite, quando você vai chegar em casa, vai ligar a sua televisão, vai tomar o seu banho, vai fazer a sua refeição, vai acender as luzes, etc., você passa a consumir, o sol não está presente, portanto você consegue consumir da energia da rede e isso é compensado no final do mês. Aquilo que foi, aí tira, faz esse débito e crédito, aí você fica sempre no crédito. Se você for pensar, hoje que brasileira, a maioria, todo mundo trabalha, durante o dia vai. E à noite, claro, daí você larga a casa inteira acesa, né? Fique 1 hora no banho, aquela coisa. Tem gente usando isso como estratégia até para poder consumir mais, veja bem, porque aí você tem uma perfil de consumo X e você quer usar mais alguns ar-condicionados, por exemplo, na casa, Exatamente. Você bota o sistema com um pouco mais de capacidade de geração e pode até aumentar o teu perfil de consumo, né? É um investimento caro. Então essa não é a pergunta. Barato. É um investimento caro, mas tem um retorno ao quê? Longo, médio e longo prazo? É um retorno certo. Primeira coisa importante, colocar como quebra de paradigma, a gente não está falando de um retorno incerto. Não é um investimento que você faz na bolsa e eventualmente você ganha ou perde. De novo. Compra lá as ações do Ike Batista e pronto. Perdeu tudo. Certamente não é um bom negócio. Não. Mas com energia é sempre um bom negócio. É como comprar imóvel. O imóvel raramente vai ser um mau negócio. Né? Porque no caso da energia, você está comprando uma fonte de geração de energia. O retorno desse investimento ele é alongado, né? Há 8 anos, tipicamente, dados de mercado, em torno de 8 anos, depende do tamanho do sistema. Quanto maior o sistema, menor o prazo de pagamento. Né? Quanto menor o sistema, é um pouco mais alongado. Né? É inversamente proporcional, porque os custos, alguns custos são fixos e outros são variáveis. Então, digamos, tipicamente 8 anos de retorno de investimento. Poxa, Luiz, muito dinheiro. Vou botar 50 mil reais, 40, 30, 100 mil reais numa casa de alto padrão para retornar em 8 anos. Não quero isso. Tá bom, mas muitas vezes a pessoa faz a opção de botar um carro na garagem. Vamos fazer um paralelo? Um carro a mais na garagem, um carro extra, não vou dizer um carro de necessidade, um carro extra. Esse carro custa esse mesmo 50 mil reais de que um sistema de geração solar. Vamos botar uma projeção de 10 anos só. O sistema dura 30 anos. 25 a 30 anos é o tempo médio de vida útil de um sistema solar que você põe na sua casa. Já um carro, você pôs esse mesmo dinheiro, tirou da concessionária, já tem depreciação 15, 20% no ano. Depois você tem todos os anos depreciação a mais. Você tem manutenção, você tem revisões, você tem seguro, você tem IPVA. Então, se você botar na ponta do lápis tudo que isso vai te pesar em termos de custo ao longo de 10 anos só, você pagou 2 carros. Não, ou mais. Dependendo da época dos juros. Ou mais, para ter um na garagem. Provavelmente você não vai ter ele 10 anos lá. Né? Vai ter feito trocado por outro e feito outro investimento. Com o sistema solar, você tem lá os 8 anos ou 10 anos para retornar o investimento para o seu bolso. É você botar de novo no seu bolso o dinheiro que você despendeu. Mas a partir do dia que você colocou o sistema, você já começa a economizar. A economia na conta, exatamente. Naquele dia. Né? E aí, ao longo de 10 anos, eu retornei meu investimento, é verdade. Mas você tem mais 20 para ganhar dinheiro. Pronto, então, com o dinheiro acumulado em 30 anos, você, mesmo dentro dos 10 anos, você compra não um carro, você compra 2. Então, essa é a conta que as pessoas precisam quebrar. Isso que precisa mudar, o que é barato, né? O caro é o que você não usa.
Isso é caro. E só te dá gasto, né? Só te dá gasto. Isso é muito caro. Né? E coisas que são investimentos, investimento não é caro. Investimento é bom. É como a gente fala, um imóvel, um terreno, ou seja o que for, nunca é caro isso, porque investiu, né? Não vai necessariamente dar um retorno imediato, vai ser um retorno, às vezes, em longo prazo, né? Mas o retorno é certo. Então, investir em geração própria de energia é um retorno certo. E, como eu falei, a questão é inexorável. O conceito de você ter a geração de energia próximo ou dentro do ponto de consumo é a tendência futura das tecnologias. Hoje fala-se em célula de combustível, célula de hidrogênio, você ter um conceito básico de não precisar ter a hidrelétrica a milhares de quilômetros de distância, sim, trazendo linha de transmissão que custa caro e desperdiça energia ao longo desse trajeto, né, para chegar no ponto de consumo e eventualmente sofrer uma falha, uma pane, até um atentado, um derrubo, uma linha dessa, você coloca uma área de consumo inteira em risco de falta de energia. Ao passo que a geração distribuída não. A geração distribuída, você tem o conceito de você ter as células de geração distribuídas dentro do próprio ponto de consumo. E Luiz, hoje quem consome, quem compra esse tipo, é mais o pessoal de indústrias, de empresas, que claro, é maior, é tudo muito macro, né? Ou já as residências num padrão maior, as construtoras estão pensando pelo menos nesse investimento, já colocando lá. Porque na hora que vai fazer o planejamento, já põe lá na planta, né? Como a gente fala, né? Então, está existindo isso já no Brasil? Os dois lados, né? Mesmo as indústrias que são mais reativas ao investimento mais alongado, né? Elas já estão pensando, em função do aumento que houve esse ano, teve aumentos muito significativos. E daqui a pouco fica sem energia. Exatamente, né? Esse é um outro ponto importante. Como ficou sem água, sem interromper, como ficou sem água. Quantos lugares, indústrias que não tinham ou não têm os poços e não conseguem fazer do dia para a noite, ficaram sem água. É verdade. Então o prejuízo é muito maior. Então o que acontece é assim, todos os segmentos estão olhando a necessidade de redução de gastos energéticos, né? Tanto residencial quanto empresarial e industrial, principalmente industrial, porque eles estão com muito peso e tem uma perspectiva econômica mais assim, ácida esse ano, né? Com demandas reduzindo, custos subindo e demandas menores, né? Faturamento menor e custos mais altos, que nenhum empresário gosta de ouvir. Isso é global, né? O empresário tem a visão, não é só no Brasil. Está vendo como está a China, como está Estados Unidos. Então... Exatamente. Então, aqui, eu diria que aqui a gente teve uma situação um pouco mais agravada por conta dessa crise hídrica, né? Que traz um impacto adicional para a economia. Mas o grande benefício que a gente tem observado, o grande interesse dos mercados é em buscar formas de reduzir gasto de energia. Então, o que a Viridian faz como proposta empresarial, mercado, como nós concebemos a empresa, o objetivo era justamente, nosso lema é sua economia, nossa energia. Né? Então, o trocadilho, que pode ser energia solar, que é o que a gente vende, ou eólica de pequena capacidade, mas a nossa energia empresarial, a minha, dos meus sócios, energia da empresa, é realmente buscar a forma de deixar o cliente mais satisfeito, gastar menos e ter melhor benefício, eficiência com o gasto dele. Né? Então a gente tem 3 estratégias para isso. Uma delas é essa de geração, cogeração, tanto para a indústria como para a residência, ter a sua casa como fonte de geração de energia. É um investimento maior, um prazo de retorno um pouco mais alongado, mas é um investimento também certo. Né? E uma tecnologia sustentável, que a gente defende como bandeira na empresa, ecotecnologia, né? Que a gente tem com o nosso sobrenome, ecotecnologia, é ter soluções sustentáveis. A segunda estratégia é com iluminação. Né? Muitas empresas subestimam o contra de gasto com iluminação, acham que é pouco. E a gente faz um trabalho, a gente faz uma prospecção, faz uma fotografia da realidade toda uma dele, consultoria do que... A gente levanta os dados técnicos, faz o projeto de engenharia e demonstra para ele quanto na conta de energia dele a iluminação significa, porque ele não sabe disso. Ele sabe a conta total, acha que gasta muito com ar-condicionado, ou com maquinário, ou com processo produtivo, e subestima a questão da iluminação. A iluminação, hoje, a gente consegue substituir toda a aplicação, seja ela residencial, empresarial ou industrial, com tecnologia de LED. Né? A gente tem parceiros com tecnologia LED e a gente consegue fazer o que chama de retrofit, que é você trocar o que está instalado por um novo que dá a iluminação melhor ou equivalente, com um consumo de energia muito menor. Então, por exemplo, uma fluorescente de 40 watts a gente consegue trocar por 18 watts. E sem o reator, que é uma peça que queima também. Né? Não é só a lâmpada que queima também o reator. Então a tecnologia LED não usa reator
não tem nenhuma questão tóxica, né? Porque a lâmpada ela é totalmente plástico, não tem vidro, não tem mercúrio, não tem gases tóxicos, é totalmente reciclável, então ecotecnologia também. Aderente a esse conceito sustentável que a gente tem como bandeira. Interessante, você falou do LED, tô te interrompendo, a gente ouve agora na TV, nos grandes varejistas, troque sua lâmpada por LED. Então era uma realidade, você fala, nossa, lá atrás... Muito caro, as pessoas ainda falam, LED é caro. Você viu? Mas é a diferença, fazer uma continha. No nosso site lá tem lá alguns exemplos, eu sugiro todo mundo dar uma visitadinha lá, www.viridian.com.br. Aí tem exemplos lá que mostram isso. Você dá um exemplo clássico, uma lâmpada fluorescente que comum custa menos de R$10, lâmpada de reator, né? E uma de LED custa 70, 80, vamos dizer assim, né? Medianamente, aí depende do fabricante. 10 vezes mais caro. Bom, mas por que eu vou comprar uma lâmpada que custa 10 vezes mais caro se a outra custa 10 vezes menos? É porque ao longo do ano de uso dessa lâmpada, você vai gastar 10 vezes mais energia. Porque uma consome 40 watts, outra consome 18 watts. Você vai consumir 3 vezes mais energia com uma em relação à outra. Então significa que você vai ter, eu estou falando a lâmpada mais o reator, que também consome, né? Então a combinação da lâmpada de 40 mais o reator e uma de 18 sem reator, você tem esse impacto ao longo da sua conta e em pouco mais de um ano você pagou esse investimento. A gente tem vários clientes que são grandes consumidores desse tipo de iluminação, universidades, escolas, indústria farmacêutica, tecido. Tem muita gente que consome, todo mundo consome iluminação, né? E esses que são usuários intensos têm um payback em menos de um ano. Então, em menos de um ano, e outra coisa, você troca uma lâmpada que dura 40 mil horas, que é a de LED, por uma que 7 mil horas. Então, tem outro custo também, que a gente sempre mostra para eles um business casezinho que a gente faz, um plano de negócio, demonstrando para o empresário qual é a realidade dele, qual é o consumo novo, qual é o impacto econômico que ele vai ter em termos de redução de gasto energético e também em manutenção, porque tem muitas indústrias, que parece, a gente gasta R$3.000 para trocar uma lâmpada no teto de um galpão. Assim, mas que é isso, Lucas? Tá louco? Não, assim, você tem que botar o técnico, tem que indumentarizar ele dentro das normas para trabalhar em altura. Todo equipamento. Você tem que contratar, muitas vezes, uma plataforma elevatória para trocar uma lâmpada high bay lá em cima do teto, que queima com uma certa frequência, dependendo do uso dele. Sendo que a LED... Uma vez por ano troca. Se a LED dura 10 vezes mais, vou pensar nisso em cada 10 anos. Então, pensa na economia que você tem, né? Sem falar de processo produtivo. Às vezes a lâmpada está em cima de uma máquina e você tem que parar a máquina. Ou num galpão, numa gôndola de supermercado, tem que parar um caixa. Tudo isso são custos que você pode eliminar se você pensar nesse conceito de retrofit. A gente ainda é muito imediatista no Brasil, né? Consumista, imediatista. É uma cultura lá do descobrimento do Brasil. É verdade. Tem que ir mudando, tem muito, então tem que ir mudando um pequeno hábito para acontecer, né? Pensar com aqueles que estudam a economia financeira desde a escola, né? As escolas judias fazem isso. Eles são muito bons nisso, né? Em medir as coisas, em medir os gastos, a questão de você botar o carro na garagem agora ou bota o sistema solar daqui a 2 anos, você põe o 2. Então. Essa é a questão, né? Então, é só de 2 estratégias, né? Uma é essa geração, a segunda é essa questão de você fazer o retrofit de iluminação, tanto para a indústria como para residências, como para empresas, comércio em geral. E a terceira estratégia é a automação. A gente tem uma parceria com uma empresa americana chamada Lutron. A Lutron é um líder mundial em automação predial, né? E então tem soluções de cortina automatizada, sensores que medem a luz natural, porque a maior economia de iluminação possível é quando a lâmpada está apagada. Então, quanto mais você puder usar a energia do sol também, de novo, como luz natural no ambiente, e que melhor. É de graça, né? E tá de graça, aqui, né? Não mais o Brasil, né? Exatamente. O ano todo tem sol. Então, você vê empresas, às vezes, que tem janelas, todo em torno de janelas, está muito vidro agora, aí mete um monte de cortina e acende a luz. Não adiantou nada, né? Não faz muito sentido, né? Se o problema é o calor, tem formas de você bloquear o calor. A gente tem algumas cortinas automatizadas que bloqueiam o calor, mas não a luz. Deixa a luz passar, você otimiza a intensidade de luz em função da proximidade da janela. Então, tudo automatizado, são uma terceira estratégia. E legal assim, que cada estratégia dessa ela é complementar, né? Tem uma quarta que a gente usa para a indústria também, que é analisar a entrada de energia dela, né? A gente tem soluções com parceiros que trazem produtos da Coreia do Sul de altíssima qualidade, não tem muita qualidade discutível, né? Tanto em LED, quanto em automação no mercado, quanto em eficiência energética. Mas a gente está trazendo uma solução da Coreia do Sul, um parceiro muito forte nessa linha,
que na indústria ele consegue dar, vamos dizer, 10% de redução de energia. Aí você faz um trabalho de LED a mais 10% em cima dessa economia, então é 10 mais 10. Aí depois você faz uma solução de automação que dá mais 10, 15%. Então 10 mais 10 mais 10, você está falando de 30%, 40% do seu gasto energético global. É muito significativo. Com certeza. Pelo menos para eliminar o impacto do aumento do gasto de energia desse ano, isso é uma estratégia muito bem sucedida, a gente está tendo muito sucesso com essa abordagem. E vai ter muito mais ainda, viu? 2015 espero que sim, é um ano que as pessoas parece que estão parando mais para pensar, né? Pequenos atos, que seja na casa, mas os grandes empresários já estão de olho, porque já passaram perrengue na questão da água. Então, vou esperar, a energia me dá problema, então tem que resolver desde já. Deixa o site, contato para o pessoal que está nos assistindo, onde fala com você, como que faz essas continhas, aí parecem contas mágicas, mas você já fica pensando no bolso, vai sobrar um pouquinho mais no fim do mês, né? O resultado é sempre dinheiro no seu bolso. Ótimo, Esse ótimo. é a nossa conta final. Então, nosso contato através do site é www.viridian.com.br, V-I-R-I-D de dado e A-N de navio.com.br. Nossos telefones estão lá também. E também tem várias orientações, explicações de como funciona tudo que eu falei brevemente para vocês aqui. Fica à vontade, vai ser um prazer atendê-los. A gente vai colocar o site aí na telinha, tudo para o pessoal poder contatá-lo, e muito obrigada pela sua visita aqui. Eu que agradeço, é um prazer, foi meu. Sempre de portas abertas para novidades para a gente sobre ecotecnologia. Obrigado. Obrigada. E você continua com a nossa programação, que tem muito mais.